Olá, nós estamos começando mais um programa Mulher Florescer, aqui pelo canal do YouTube da Igreja Batista do Ipiranga. E como você sabe, eu sempre estou muito grata a Deus e feliz por chegar até você com mais um programa pelo nosso Ministério de Mulheres, Mulher Florescer. Autoconhecimento. Você, mulher, se conhece de verdade? É sobre isso que nós iremos falar hoje, então fica ligadinha aí, porque o nosso programa Mulher Florescer já começou. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. E eu estou lembrando aqui que eu já falei sobre essa mulher que está na Bíblia. E o nome dela é Abigail. E você sabia que Abigail, ela tinha a sua autoestima muito bem resolvida? É isso que eu quero estudar com você nesse programa. Então, se você puder, abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 25, aonde está então registrada a história dessa mulher. E para ajudar você a entender melhor sobre a autoestima bem resolvida, o autoconhecimento que nós devemos ter, e a gente sabe que isso é um fator decisivo, não é? Para a nossa vida, o autoconhecimento, a autoestima. Então é por isso que eu escolhi falar de Abigail. E estou retornando, né, a falar dela, porque eu lembro que em algum programa anterior aí, nós citamos ela com uma outra personagem, fazendo algumas comparações. Mas no programa de hoje, vamos enfatizar o nome de Abigail. E antes dessa mulher se tornar esposa do rei Davi, Abigail era casada com um homem chamado Nabal. E a Bíblia nos conta que esse homem, ele era um homem muito rico, mas ao mesmo tempo ele era impiedoso, muito rude. Ele era inconsequente nas suas ações. E fazendo uma pequena pesquisa, curiosamente, eu li que Nabal, o nome Nabal, no hebraico, significa louco. Então, ele era, assim, a verdadeira personificação da loucura. Então, você pode imaginar aí comigo que ao conviver com um homem como esse, nós podemos aqui pensar que Abigail, ela não era tão valorizada por isso, pelas inconsequências do seu marido. Porém, isso poderia ter desenvolvido facilmente nessa mulher um complexo do quê? De baixo autoestima. Só que a Bíblia, ela nos mostra o quê? Que Abigail, acima de todas essas coisas, ela era uma mulher muito inteligente e muito bonita também. Isso está lá em 1 Samuel 25, verso 3, que eu gostaria de ler aqui com você. Diz assim: este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos, no entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Muito bem. Abigail, ela poderia ter acreditado, sim, que aquela seria o seu modo de viver para sempre, vivendo com alguém assim, tão grosseiro, tão rude, não é? E ela poderia pensar que o marido jamais iria mudar. Por que que uma mulher tão bonita, inteligente, deveria estar ao lado de alguém que a tratava dessa maneira, não é? Vamos pensar aqui, mulheres. Se ela tivesse acreditado nisso, hein? Será que ela teria vivido as bênçãos que ela viveu ao longo da sua trajetória? Eu aqui não vou poder contar
a história completa de Abigail. Por isso que eu peço que você leia, então, o livro, o capítulo 25 de 1 Samuel, para, então, conhecer essa história. Abigail, ela sabia de duas coisas muito importantes com as quais eu desejo compartilhar com vocês. Por isso que estamos falando de autoconhecimento. Primeiro, ela sabia quem ela era. Então isso já demonstra o autoconhecimento que ela tinha sobre ela mesma. Segundo lugar, ela sabia qual era o seu valor. Isso nada mais é do que autoestima. Por isso que eu gostaria de tratar esses dois pontos com vocês de maneira assim bem detalhada, não é? Então, mesmo num ambiente de muito sofrimento, de muita grosseria, no qual ela não era valorizada, a Abigail, ela procurou se manter o quê? Firme em seus propósitos. Ela não abriu mão daquilo que ela acreditava ser o caminho de Deus, o caminho certo. Ela seguiu naquela direção sem vacilar. E chegou um determinado momento da história, que isso você vai poder ler lá em 1 Samuel, que ela precisou se posicionar para defender a sua casa. Abigail, ela agiu de forma que sabia daquilo que ela estava fazendo, da forma correta. Ela não estava se importando muito com as opiniões, com as consequências das suas atitudes. As ações e os posicionamentos dessa mulher renderam para ela bons frutos. Ou seja, no final da história, Davi reconheceu nela uma mulher de Deus, uma mulher de grande valor. Agora, você deve estar pensando comigo: Joyce, mas eu não sou assim. Eu não chego nem aos pés dessa mulher. É aí que você se engana, viu, minha amiga? Abigail, ela não é diferente nem de você e nem de mim. Todas nós já passamos por lutas, por adversidades, continuamos passando, não é verdade? Nós vivemos em ambientes, em relacionamentos que muitas vezes não nos valorizam. Todas nós, em algum momento da vida, achamos que merecíamos mais, não é verdade? E eu digo isso porque a mulher é aquele ser mais frágil, né? Que ela vai sempre mais pelo sentimento. A única coisa que vai me diferenciar, a mim e a você, de Abigail, é que diante de tudo isso, de toda esta história, ela não se deixou esmorecer, ela não se abateu, mas ela seguiu adiante. Ela continuou acreditando em Deus e em si mesma. Ela cria que toda aquela situação ruim, aquelas circunstâncias que talvez não favoreciam muito a ela, ao lado de um marido tão grosseiro, tão rude, ela sabia que mesmo diante dessa situação triste que ela vivia, Deus tinha um propósito em tudo isso. E o que eu quero deixar para você aqui, mulher que está me assistindo: não perca a sua identidade em Deus. Nós temos falado muito isso nos nossos encontros de mulheres, em outros programas aqui que nós já fizemos. Não perca a sua identidade. Não permita que loucos como Nabal, que estão sempre ao nosso redor diariamente, possam tirar a sua autoestima, possam deixar morrer aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Você sabe que nós somos reflexos das nossas verdades interiores? Por isso eu te desafio, não se deixe abater, continue acreditando em Deus, continue acreditando em você. Se Deus caminha ao seu lado, se você tem colocado as coisas de Deus em primeiro lugar, os seus propósitos em primeiro lugar, Ele vai junto com você. E você pode acreditar que Ele vai te ajudar. Eu quero dizer aqui 2 pontos importantes
para todas nós mulheres, através dessa história tão marcante e decisiva na vida de Abigail. Primeiro, como podemos recuperar a nossa autoestima? Olha, se eu não me encaixo em determinados padrões, eu não tenho valor. Não é assim? E hoje a sociedade tem ensinado desta forma. E aqui eu vou pegar o exemplo de uma outra mulher da Bíblia que se chama Lia. Você conhece essa história? Ela foi a primeira esposa de Jacó. Ela não era bonita e ela nem tinha sido escolhida por ele. Mas, diferentemente de Raquel, esta mulher foi quem deu mais filhos a Jacó. Sabe quantos? No total, 7 filhos. Ou seja, Lia soube ocupar o seu lugar. Ela soube se posicionar diante das situações e das circunstâncias ao seu redor. E a partir dessa mulher, foram formadas de 6 a 12 tribos de Israel. Olha que maravilha. Eu não vou detalhar essa história, mas está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 35. E a história de Lia, mulheres, nos mostra que não importa se não nos encaixamos nos padrões desse mundo. O que importa é que eu e você devemos estar encaixadas nos propósitos e nos planos de Deus. Por isso, eu te convido a ocupar de forma plena o lugar que Deus está te colocando para se posicionar, para você conquistar. Em segundo lugar, quero falar sobre a minha origem. Ela determina a minha alegria, vai determinar o meu sucesso pelos lugares aonde eu for, com as pessoas que eu vou conviver. E aqui eu quero dizer que não importa se a sua origem é humilde, se você foi ou não rejeitada em algum momento pelos seus pais, ou se você não teve acesso às melhores faculdades. Tudo que você precisa para crescer é se desenvolver em Deus, porque Ele já tem colocado o Espírito Santo dele dentro de você. E aqui eu tenho um exemplo sobre isso, de mais uma mulher da Bíblia, chamada Ruth. Você conhece essa mulher com certeza. Lá no livro de Ruth, nós vemos o exemplo dela. E ela era uma mulher moabita. Ela era de um povo originado de uma relação incestuosa. O que eu quero dizer com isso? Um povo amaldiçoado. E ela foi para Belém, seguindo então a sua sogra. E depois das duas, ambas, perderem os seus maridos, elas ficaram viúvas, numa condição que eu posso dizer para vocês, assim como relata a Bíblia, de extrema miséria. E enquanto Ruth, podemos assim dizer, estava mendigando, né? Pois ela se alimentava do resto das colheitas. Ela foi, num momento da história, se você já leu o livro de Ruth, você sabe do trecho da história que eu estou falando, ela foi observada por um dos homens mais poderosos daquele local. O seu nome? Boaz, que se casou depois com ela. Ela não estava preocupada, na verdade Boaz não estava preocupado com a origem de Ruth, mas o que encantou esse homem em primeiro lugar foram os seus valores morais e espirituais. Os dois vieram a ser bisavós de Davi, e o nome deles entraram para a genealogia de Jesus. Se você ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, o nome de Ruth e de Boaz está ali.
Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso para você, minha querida mulher, que a autoestima, ela é construída ao longo da nossa história. Nossa infância, adolescente, juventude. Mas é possível nós recuperarmos esta alegria, esse bem-estar em qualquer momento da nossa vida. Eu posso te garantir isso. Por isso que é muito importante você, mulher, se autoconhecer e descobrir a força e o potencial que você tem. Todas nós conhecemos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e sabendo disso, é muito mais fácil nós seguirmos em frente. A recuperação da nossa autoestima envolve principalmente assumir posturas diferentes diante das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ou seja, você está enfrentando uma luta hoje? Eu estou. Eu sei as lutas que eu enfrento diariamente, e você sabe das suas lutas. A sua autoestima, o posicionamento que você tem em Deus, vai determinar muito, muito da maneira como você passa e como você enfrenta essas situações. Vamos fechar esse nosso estudo de hoje, de autoconhecimento, e eu gostaria de seguir com vocês em algumas atitudes bem importantes para que você comece, mulher, a exercitar a recuperação da sua autoestima, para que você se conheça mais. Então, o primeiro ponto aí, tenha expectativas reais. Vou repetir de novo. Tenha expectativas reais. Enquanto você traçar expectativas que não fazem sentido, que não condizem com a sua realidade, como que você vai ficar? Sempre triste, frustrada, chateada por não ter cumprido essas metas. O que vai impactar negativamente a sua autoestima hoje são essas coisas. Por isso que você tem que começar hoje a ter expectativas reais e traçar metas que você sabe que vai conseguir cumprir, logicamente, dentro da sua realidade. Em segundo lugar, quero dizer para você, e nós mulheres temos muito essa tendência de se comparar. Mas eu quero dizer aqui neste ponto, pare de se comparar. Existe uma coisa que pode destruir a minha e a sua vida, que é a comparação. E nós temos vivido num mundo assim, que nos faz o tempo todo, se comparar. Para você que tem mais de um filho, muitos pais caem nesse erro, porque aquele filho é melhor, aquele é mais estudioso, aquele não é, e assim por diante. A comparação, ela destrói os relacionamentos, ela destrói a você mesma. E Deus nos deu algo tão valioso, sabe o que é? Você, mulher, ser única. Ser única. Então, a pergunta que eu faço aqui, por que você fica se comparando com outras pessoas? E muitas vezes se sentindo inferior, por não ser parecida, ou não fazer as mesmas coisas que elas fazem. Então eu deixo aqui o desafio para que você pense nisso e possa virar a chave, não é? Possa se autoconhecer e possa dizer, em Deus eu tenho valor, eu não preciso ser que nem o outro, eu não preciso, me expressar que nem o outro, ter o que o outro tem, porque Deus me fez de maneira única, de maneira especial. Em terceiro lugar, invista em você, mulher. Que você procure dedicar tempo a você mesma, a fazer coisas por você, e que essas coisas construam em você, mulher, algo muito bom.
para que a sua autoestima seja renovada. Vou te dar um exemplo aqui. A própria atividade física é algo muito importante, não é verdade? E você não precisa praticar um exercício somente com aquele objetivo de emagrecer. Não, não. Você pode fazer atividade física porque isso vai fazer bem para o quê? Para o seu corpo, para a sua mente. Isso vai trazer para você o autocuidado para si mesma. Uma outra dica que eu te dou: estude, faça cursos, procure mentorias positivas para caminhar ao seu lado, leia, busque conhecimento. E aqui eu faço um parênteses para as mulheres que participam todo último sábado do mês dos nossos cultos. Vocês sabem que eu sempre incentivo vocês à leitura, a bons livros relacionados a esse universo feminino, não é? Com aprofundamento bíblico. Leia, porque nós estamos na era, né, de tudo tão tecnológico que a gente vai lá no Google e acha as coisas de maneira tão rápida, e hoje as pessoas, pouquíssimas, estão querendo pegar o livro para folhear, para anotar. E eu tenho incentivado as mulheres aqui da nossa igreja a fazerem isso. Leia bons livros, que você possa se aprofundar em boas literaturas, para que a sua mente seja aberta, para que você se autoconheça. Muitas vezes, através de leituras assim, você vai ser surpreendida naquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Descubra coisas boas, legais, para fazer por você mesma. E que você, em todas as áreas, possa dedicar o seu conhecimento, as suas ações para o louvor e para a glória de Deus. Vamos praticar tudo isso? Se você aceita isso, que você possa dizer aí aonde você está e como você está: Senhor, eu aceito me dedicar totalmente a Ti. A minha autoestima está entregue nas Tuas mãos. Eu desejo me autoconhecer, Senhor. Por isso, me ajude. Bom, vamos fazer aqui um check-up geral de tudo isso que a gente falou, mulheres? É necessário, então, investir em nós mesmas, fazendo algo, pensando no nosso próprio bem-estar, para que a nossa autoestima, então, seja recuperada. Por isso, a primeira tarefa aqui, que eu quero incentivar você: marque uma consulta médica, vá ao médico com regularidade, faça um check-up geral, veja realmente se está tudo funcionando, porque não adianta a gente querer botar a autoestima para funcionar sem o nosso corpo ajudar, porque é corpo, mente, o nosso espírito, tudo tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Não é assim? Bem, e para nós encerrarmos agora, eu gostaria que depois que terminar esse programa, você fosse até um espelho da sua casa e você pudesse ficar alguns minutos olhando para esse espelho. E depois que você pudesse anotar pelo menos três coisas das quais você gosta quando você olha o seu próprio reflexo. Estou com essa minha palavra te incentivando para que você veja nesse reflexo que há uma mulher aí inteligente, cheia de vida, cheia de Deus, mulher bonita, disposta a fazer a vontade do Senhor. E o último incentivo que eu te dou aqui: escreva uma carta de amor para você mesma. É muito fácil a gente escrever e a gente falar para os outros coisas boas, né? Dizer para o outro que ele é inteligente, que ele é bonito, que é isso, que é aquilo. Mas e para você mesma? A autoestima, você sabe que ela está relacionada com o amor próprio, não é verdade? Quando a gente não se ama, inevitavelmente eu não terei forças para amar o meu próximo. Eu serei incapaz de dar amor ao próximo quando eu não me amo.
Por isso eu gostaria de te desafiar, mulher. Escreva uma carta de amor para você mesma. Coloque nessas linhas coisas que você ama e que você admira em si mesma. Que você possa se parabenizar pelas suas alegrias, pelas suas conquistas, e que você se incentive a buscar mais e mais desafios. Nossa, que bom compartilhar tudo isso com vocês. E o meu desejo e a minha oração, como eu sempre falo aqui nos nossos programas, é que cada estudo, que cada testemunho que sempre a gente tem aqui, não é? No programa do mês de agosto, nós tivemos um testemunho tão rico, tão maravilhoso, de uma mulher forte, né? Vocês se lembram da Jusilene. E através de um luto, de uma perda tão grande que ela teve da sua filha, Deus ressignificou tudo isso. E hoje eu posso ver, inclusive, na Jusilene, essa autoestima bonita de uma mulher sempre sorridente, sempre alegre, porque Deus restaurou, ressignificou a sua dor para a glória dele. Então, esse é o meu desejo. Vamos aprender com Abigail? Leia de novo 1 Samuel 25, medite nesta palavra e peça ao Senhor, dá-me um coração como o de Abigail. Não é? Pode estar tudo desmoronando ao meu redor, circunstâncias não tão favoráveis, mas eu sei que o Senhor me recebe por ser mulher, e que o Senhor possa cada dia mais me ajudar a me autoconhecer. Amém? Eu quero orar por você, e já aqui pedindo que assim que terminar o programa, temos a setinha aí de compartilhar. Compartilhe pelo menos aí com 5, 10 amigas esse programa. Com certeza você tem amigas que estão com a baixa autoestima, que estão com falta de alegria, que estão com a falta de Deus. Não é? Que resume tudo isso. Mande para elas esse programa, faça esse convite para elas ouvirem esta palavra. Também temos aí, né, o sinalzinho para você curtir esse programa. Quando você faz isso, quando você coloca algum comentário no YouTube, a plataforma vai entender que nós estamos colocando bons conteúdos. E eu tenho certeza que até aqui nós temos feito esses programas de coração, com dedicação, num único propósito de ajudar você, mulher, e a sua família. E lembrando que todo dia 15 nós temos o programa Mulher Florescer. Está certo? Eu aguardo você no próximo programa do dia 15 de novembro. Espalhe essa notícia para todos. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esse tempo que pudemos meditar com o exemplo dessas mulheres da Bíblia, principalmente com Abigail, que a primeiro momento vemos que talvez não teria saído da situação que esta mulher vivia, com um marido não tão amável, que não era tão carinhoso talvez, mas em meio a esta situação tão fria, tão triste, ela ressignificou a sua vida em Deus, porque ela estava posicionada nos seus propósitos. Ela sabia quem ela era. Ela se conhecia a si mesma. Ela sabia que o Senhor a tinha em grande valia. Com certeza, Pai, o exemplo de Abigail deve servir para nós nos dias atuais, porque vivemos num tempo de tantas comparações, de em tantos ambientes não sermos tão valorizadas, não sermos talvez ouvidas, abraçadas como deveríamos. Por isso que possamos levantar outras mulheres, assim como é o lema do nosso ministério, Mulher Florescer, mulheres levantando outras mulheres para a glória do Senhor. Que seja assim com as nossas amigas de trabalho, de faculdade, dentro do nosso lar, que sejamos mulheres idôneas, ajudadoras. Ó Deus, restaura a autoestima daquelas que precisam, devolve a alegria, meu Deus, do primeiro amor, da salvação,
que essa mulher que está me ouvindo agora precisa. Restaura, Senhor. Restaura o nosso vigor, restaura tudo aquilo que está perdido, que está morto no coração desta mulher. E nós confiamos que assim o Senhor fará, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. Amém. E eu quero deixar o convite para você também a seguir o Instagram do nosso ministério. Está aí na sua tela, IB Mulher Florescer. Ali, semanalmente, se não diariamente, nós colocamos sempre postagens ricas para abençoar a sua vida. Então, eu convido você também a nos seguir ali no Instagram. Eu deixo o meu forte abraço para você, que você fique na paz do Senhor Jesus, que a bênção, que a graça do nosso Deus alcance o teu coração, mulher, alcance a sua família e tchau, até lá.